Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de campeonato brasileiro, vamos falar dos jogos de hoje, vamos falar também da primeira vitória do Flamengo no campeonato brasileiro. Foi a duras penas, foi no sofrimento, mas o Flamengo conseguiu vencer e não igualar um recorde negativo que vinha de 2015. Foi a última vez em que o Flamengo ficou 3 rodadas seguidas sem vencer uma partida no Brasileirão. Bom, isso quase aconteceu no jogo de ontem, quase aconteceu. O Rossi salvou o Flamengo mais uma vez, né? Um dos heróis da Libertadores do ano passado, o Rossi vencendo aí já no início do ano, importante para o Flamengo conseguir a sua primeira vitória no Brasileirão. Bom, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre muito mais. Antes, aqui no Dois Toques, eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua moral. Ontem na live, eu e Artemis Batalha falando muito de futebol e acertamos no palpite, né? Ontem palpitamos que daria Flamengo, todavia sofrido, suado ali, né? Na gota de sangue. Foi exatamente desse jeito. Flamengo outra vez joga mal, para observarmos que o jogo diante do Sampaio Corrêa, ele não é parâmetro para nada. Não é parâmetro para nada. Ali é jogo treino, então dá para... Lucas Paquetá reencontrou seu futebol. Pedro marca... Eu gosto das manchetes, né, dos sites, dos jornais que jogam para a galera, sensacionalismo barato para iludir torcedor, né? Pedro marca 2 e espera chance na Copa. Você já viu notícia para atacante que faz gol em jogo treino ganhar chance na seleção? Eu nunca vi. Esse jogo contra o Sampaio Corrêa é jogo treino. É jogo treino. O torcedor do Flamengo tem que ser respeitado. Esse tipo de notícia, para mim, é vexatória. É vexatória. Porque a realidade é o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Inter, no jogo de ontem. Contra o São Paulo nem vou dizer, porque eu acho que foi o melhor jogo que o Flamengo fez dos últimos aí. Mesmo ele tendo perdido para o São Paulo. O jogo de ontem o Flamengo jogou muito mal. Mais uma partida ruim do time do Felipe Luiz. E não vou dizer que deu sorte, porque ninguém ganha jogo na sorte. O Flamengo ganhou na qualidade dos seus atletas. É um time com muito mais qualidade do que o rival de ontem. O rival de ontem esbarra nas suas limitações. Então você tem de um goleiro até um atacante com muita qualidade. O Rossi garantiu lá atrás. O Flamengo conseguiu, nas escapadas do Cebolinha e no belo chute do Pulgar, garantir lá na frente, venceu o jogo. Mas a grande verdade é que o Vitória jogou melhor no primeiro tempo, criou mais oportunidades no primeiro tempo. O Flamengo fez o gol de uma jogada bonita, um gol bonito, mas fortuita, no primeiro tempo. Filho único de mãe solteira ali, aquele gol do Flamengo. E sem merecimento, de forma injusta até, o Flamengo chegou ao 2-0. No futebol não tem justiça? Não, no futebol a gente faz uma análise. Quem é que lutou pelo gol? Quem é que teve a posse de bola? Quem é que buscou e merecia? O Vitória merecia o empate. Não aconteceu pela qualidade dos jogadores do Flamengo e pela fragilidade do time do Vitória. No segundo tempo, a equipe baiana até reage e poderia ter chegado ao empate. O Mateuzinho desconta e tem a penalidade. O Mateuzinho vai lá, bate e o Rossi pega. E aí é o que eu falo. O Flamengo... Para campeonato brasileiro, que começa em janeiro, a gente precisa também ter 2 pesos, 2 medidas. Né? A gente precisa colocar na balança, é o contrário, né? Não dá para ter 2 pesos, 2 medidas. Né? A gente precisa colocar na balança a realidade, a vida como ela é. Flamengo, Vasco, Corinthians terminaram o ano passado quase no Natal. Os jogadores não tiveram pré-temporada. Os jogadores do Flamengo não tiveram pré-temporada. Tiveram que antecipar um retorno. Então, assim, não adianta o torcedor do Flamengo querer exigir futebol de qualidade, porque não vai ter. Até determinado ponto não vai ter. Arrascaeta ontem, o que era o Arrascaeta ontem? Um arremedo, uma sombra do que ele foi no ano passado. Lucas Paquetá ontem tem sido uma repetição do Lucas Paquetá normal no Flamengo. Um jogador que está esperando o seu grande momento. Até agora nada. E é normal isso, tá? Os outros jogadores ainda também recuperando o ritmo, confiança, o entrosamento. A gente precisa colocar na balança isso. O Vitória termina uma temporada no início de dezembro. O Flamengo termina uma temporada no final de dezembro, tendo que antecipar retorno para pegar o Fluminense. Então,
torcedor do Flamengo é claro que vai ficar mais tranquilo com o passar do tempo, mas o cenário para os próximos jogos é de um Flamengo jogando nesse limite aí. Até quando vai chegar a ter sucesso, até quando vai dar para brigar pelo título da Recopa, até onde consegue nesse início de Brasileirão avançar, conquistar os pontos. Bom, aí só o tempo vai dizer, mas uma hora esse time vai engrenar, isso é óbvio, uma hora esse time vai engrenar. Mas no momento, por exemplo, domingo tem Flamengo e Botafogo. O Flamengo não deve colocar força máxima. Alguns jogadores, Arrascaeta, Paquetá, não tem condição de ficar jogando essa sequência. Não tem condição, já estão mal, tecnicamente. Forçando a barra num campeonato como o Cariocão, eu acho desperdício, né? Então o Flamengo deve colocar um time misto, um time alternativo e de repente no segundo tempo ir colocando ali a cavalaria principal, né? A tropa de elite. Do outro lado, o Botafogo deve fazer a mesma coisa também, principalmente por conta do calendário do Botafogo, que é bem pior. O Botafogo tem quinta-feira um jogo, poderia ter sido quarta, quinta-feira um jogo contra o Fluminense, para domingo pegar o Flamengo e quarta estar em Potosí para jogar contra o Nacional. Então assim, é desumano. Aí o calendário poderia ter sido melhor organizado, o Botafogo poderia estar jogando hoje contra o Fluminense, por exemplo, para poder otimizar melhor, né? De repente antecipar para sábado o jogo contra o Flamengo, enfim. Mas a gente sabe que calendário não está para ajudar time, calendário está para atrapalhar, né? Bom, hoje tem muito jogo para a gente acompanhar, todavia, o principal deles, onde há a maior expectativa, é no jogo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí cheio de reforços, Cuiabano chegou, não vai jogar, né? Cuiabano chega, mas não joga no jogo de hoje. Spinelli provavelmente vai estar no banco. E aí tem os jogadores que o Vasco já trouxe, unidos àqueles que já estavam. Então tem muito jogador bom nesse time do Vasco. Eles só precisam fazer com que as suas qualidades, as suas virtudes se encontrem. Isso tem muito a ver também com o treinador, né? Fernando Diniz criticado, com razão. Fernando Diniz muito cobrado e não está conseguindo dar aquilo que esse time do Vasco merece. Esse time do Vasco, na mão de um treinador menos confuso, é um time que pode brigar ali por pré-Libertadores. Não estou dizendo que vai brigar, estou dizendo que pode. Um time que tem Felipe Coutinho, mas não é nem sombra das piores fases do Coutinho na Europa, concordo, é um jogador comum hoje no Vasco, mas ainda assim é um bom jogador comum. Andrés Gomes, excelente jogador. Nuno Moreira, muito bom jogador. Marino Rinestrosa, ainda não mostrou o que veio, mas quem viu o Rinestrosa jogando ano passado tem a expectativa de que ele volte a jogar esse ano. Cuiabano e os bons jogadores que o Vasco tem, é um time para, beleza, de forma modesta, mas brigar ali por algo melhor do que não cair. O campeonato do Vasco tem sido ano a ano brigar para não cair. Teve um ano que ficou em 10º, mas a briga, grande parte, é para não cair. Acho que esse ano dá para escrever uma história diferente. As duas primeiras rodadas foram ingratas com o Vasco, né? Derrota para o Mirassol e empate muito injusto com a Chapecoense. Agora, diante do Bahia, jogando em casa, a sorte pode ser melhor? Sim, pode ser. Porém, tem que olhar para o adversário. O Vasco está jogando contra uma equipe superior a ele. Uma equipe que já está muito entrosada, uma equipe que sabe muito bem o que pode conseguir, o que quer. Todo ano pretende melhorar o seu rendimento, né? O Bahia, por 2 temporadas seguidas, foi 7º colocado, chegando à pré-Libertadores. Esse ano o Bahia quer melhorar o seu rendimento e empatou em casa com o Fluminense, quer agora fora de casa se recuperar. Mais tarde, assim que os jogos terminarem, é claro que a gente traz aqueles shorts com o qual você já está acostumado aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Beijo grande e até a próxima aqui no nosso canal. Não esquece, deixa o like, se inscreva. Tchau, tchau.